A paz de Cristo, amor de Maria, amado irmão, amada irmã, aqui presta atenção. Vamos rezar hoje, dia 11 de janeiro de 2023, quarta-feira, a primeira semana do tempo comum. Vamos rezar. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-me Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, sobre os nossos corações, nossas mentes, nossos olhos, nossos ouvidos, nossa boca, até o nosso respirar. Que tudo venha de Deus e volte para Ele. Amém. Vamos rezar, irmãos. Força. Força na caminhada. A palavra de Deus, ela edifica a nossa vida. Ela é a rocha, porque a palavra de Deus é o próprio Cristo. Cristo Jesus. Primeira leitura, leitura da carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 2, versículos de 14 a 18. Visto que os filhos têm em comum a carne e o sangue, também Jesus participou da mesma condição para assim destruir, com a sua morte, aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e libertar os que, por medo da morte, estavam a vida toda sujeitos à escravidão, pois afinal não veio ocupar-se com os anjos, mas com a descendência de Abraão. Por isso, devia fazer-se em tudo semelhante aos irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e digno de confiança, nas coisas referentes a Deus, a fim de expiar os pecados do povo. Pois tendo ele próprio sofrido ao ser tentado, é capaz de socorrer os que agora sofrem tentação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que palavra, amado irmão? Amada irmã, então é o seguinte, nós aqui somos seres humanos, não é verdade? Seres humanos são os seres muito, muito amados por Deus, porque foi quem Ele fez, de tudo que Ele criou. Fomos nós aqui tem a imagem e semelhança de Deus. Então, somos nós os mais próximos genealogicamente de nosso Senhor. Né? Você vê, ele diz, né? Que quem vê a Cristo, vê a Ele. Então, antes da gente existir, né? Existiam os anjos, né? Toda a hierarquia celeste, arcanjos, potestades, então... Eles não são pessoas como a gente, né? É uma outra hierarquia, né? É uma outra, como por exemplo, os animais, né? Irracionais, nós somos animais racionais, e aí os arcanjos, uma outra, né? Como se ele pertencesse a um outro reino, se a gente pudesse assim dividir biologicamente. Eles não têm essa constituição nem física, nada semelhante a nós. Então, lá, os anjos, eles estão a serviço de Deus, né? Tem os que estão lá, né, glorificando a Deus, tem os que vêm aqui na terra, enfim, eles estão a serviço de Deus. O maligno, ele era um anjo, né, Lúcifer? Ele era um anjo, mas ele foi contra Deus. E aí ele desceu aos infernos e levou 2/3 do céu, né? Perdão, 1/3 do céu. Ele levou. O restante ficou com Deus. Então, existem os espíritos maus, né? Que a gente chama de espíritos maus, na realidade, são esses anjos da desordem, da desobediência, né? Os diabos, que dividem. Então, eles, infelizmente, estão arruinando muitas coisas e muitas pessoas. Aonde eles chegam, eles trazem o espírito da desordem. O espírito da desordem é aquela que fere a ordem que Deus nos dá, né? E a ordem que Deus nos dá é Cristo. Por quê? Porque Deus veio enquanto seu Filho, Cristo, humanamente, né? Deus, ele não é humano. Deus é Deus, entendeu? Não existe um reino para Deus. Deus é o tudo, né? Ele é o eu sou. Ele manda o Filho dele enquanto Cristo, humano, 100% humano, para passar por tudo. Para falar a verdade, ele passou tudo muito pior do que o que mais sofreu aqui na Terra já sofreu. A pessoa humana que mais sofreu na Terra, ele passou, né? Mas ele, dentro de toda infinita dureza de vida que nosso Senhor teve, imagina, não existia Cristo, não existia, né? Existiam os profetas lá quando Jesus veio. Mas verdadeiramente Cristo era Ele. Ele teve que caminhar enquanto 100% homem, com todas as dificuldades, com toda a dureza, e agir, né? Ele tinha um coração, né, como o nosso, de homem. Então, ou seja,
ele sofreu todas as tentações. A diferença nossa para nosso Senhor Jesus Cristo é que, além de 100% humano, ele é 100% divino, né? A única pessoa que também tem essa divindade, não igual a de Jesus, porque Jesus é o único Filho de Deus, né? Gerado, não criado, consubstancial ao Pai. É Nossa Senhora, não passa pela mancha do pecado original. Então, de Jesus, apesar dele estar no mundo, ele não era do mundo. Ele era 100%. Ele sofria na carne, como Nossa Senhora sofria, como todos os santos, como nós. Se bater, sofre, machuca. Ele foi tentado 40 dias pelo maligno. Ele passou humilhação, passou exclusão, ele passou a miséria, né? Ele diz na palavra de Deus que os pássaros tinham aonde deitar a cabeça e ele não tinha onde deitar a cabeça. Ou seja, ele passou por uma extrema pobreza, passou por falta de tudo. Imagina, gente, naquele tempo não tinha nada, né? Tudo era muito difícil. E ele muda, né? Chama 12, e esses 12 chegam até a gente depois de mais de 2000 anos, e ele muda a nossa história, porque verdadeiramente ele foi obediente à vontade de Deus. E ele é só misericórdia, ele é só amor. De Jesus nunca sai, nem vai sair nada de ruim, porque ele tem, né, a sua fonte divina, porque ele aceitou. E da sua parte humana que ele tem, 100% humano também, ele abdicou por amor a Deus, por amor verdadeiro a cada um de nós. E essa história de amor, ela não acabou, ela continua, porque Jesus é vencedor. E com ele todos nós vencemos. Então o desafio hoje é segui-lo verdadeiramente, em espírito e em verdade. Cada dia um dia, até chegarmos ao céu. O salmo hoje é o Salmo 104 ao 105, versículos de 1 a 2, 3 a 4, 6 a 7 e 8 a 9. O Senhor se lembra sempre da aliança. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome, anunciai entre as nações seus grandes feitos. Cantai entoai salmos para ele, publicai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos em seu nome que é santo. Exulte o coração que busca a Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filho de Jacó, seu escolhido. Ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. Ele sempre se recorda da aliança promulgada a incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaque. Então, lembra? Ele fez uma aliança que Abraão teria descendências, né, maior do que o número de estrelas no céu. E nem tinha poluição, chegava muitas estrelas. E nós somos da geração de Abraão, né? Nós somos nosso pai Abraão, né? Patriarca, um grande patriarca bíblico, que deixou lá o comodismo da terra do pai dele, foi atrás da terra prometida. E hoje a gente busca essa terra prometida, né? Essa terra prometida que é o céu. O céu que você já pode começar aqui na terra de acordo com suas escolhas, de acordo com o que você deseja para a sua vida e para a vida do seu irmão. Reze, meu irmão, reze. Rezando já está no caminho. Santo Evangelho, segundo São Marcos, capítulo 1, versículos de 29 a 39. Minhas ovelhas escutam minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou a mão e ajudou a levantar-se. Então, a febre desapareceu, e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reunia em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios, e não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando encontraram, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim.
e andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E a missão estava sendo cumprida, né, com todo o êxito, com toda a alegria. E Jesus ia curando, salvando e libertando a todos que ele chegava. E é assim que ele faz hoje, em espírito e em verdade. Aonde Jesus chega, aonde ele tem um coração aberto para dizer sim a ele, sim à sua santa vontade, que é a melhor e a mais sábia vontade que a gente pode ter em nossas vidas, casamentos e famílias, na criação dos nossos filhos. Ele se faz morada e ele é verdadeiramente a rocha segura, a rocha onde Deus edificou a sua igreja. Amém? Estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E hoje, né, que é quarta-feira, dia do glorioso São José. Rogai por nós, abençoar as nossas famílias e as famílias do mundo inteiro, ó. Beijo, Pai José. Beijo para você, amado irmão. Força e coragem.